Glória a Deus pela tua vida, irmão. Fico feliz de estar aqui para, junto com vocês, compartilhar da palavra de Deus, porque é ela que nos sustenta. Se assim você crê na palavra de Deus, e se não crê, eu oro para que no nome de Jesus o Espírito Santo te convença e venhas para este lugar, porque serás muito abençoado por praticar as palavras de Deus. E a palavra de Deus hoje, para mim e para você, no restauração da sua alma, que será liberado na tua vida pelo poder que há no nome de Jesus. Seja cheio, seja cheia das palavras de Deus, que é vida, e que elas corram em teu corpo e tragam saúde. Saúde para toda a tua carne, saúde para todo o teu corpo, porque se houver vida, haverá saúde aqui no seu corpo, nessa comunicação diária entre o seu cérebro e o seu corpo, e o seu corpo e o seu cérebro. Aleluia! Então a palavra diz lá em Lucas 12, a partir do verso 22 ao 28, vamos ouvir, praticar a meditação que a palavra nos instrui, sim, para que assim possamos prosperar nos nossos caminhos, diz a palavra de Deus lá em Josué 1, né? A palavra diz assim: dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou. E vamos hoje acrescentar nos pensamentos da nossa alma a palavra de Deus, que é vida, e destruir no nome de Jesus os pensamentos errados que estão correndo aqui na nossa mente. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. A vida é mais importante. A vida, fale em nome de Jesus com a sua alma hoje. A vida. Esse fôlego aqui é mais importante. A vida é mais importante do que a comida, e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos, não semeiam, nem colhem, não têm armazéns, nem celeiros. Contudo, Deus os alimenta. E vocês têm muito mais valor. Diga para sua alma agora, em nome de Jesus. O que, Lilia? Eu tenho um valor para Deus. Eu não sei se há agora algum pensamento da tua alma, se existe alguém na tua vida que não te valoriza, que não te quer bem, mas a palavra está dizendo que eu e você temos muito valor para Deus. Então, se este pensamento está aqui na tua mente, te lembrando de quem não te dá valor, guerreie, lute, leve ele cativo, em nome de Jesus agora, e diga: eu tenho muito valor para Deus. Então, substitua esse pensamento, renove esse pensamento de que os homens, de que alguém não te valoriza. Mas lembra, o Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, eu tenho muito valor para Ele. E Ele provou isso. Ele não disse apenas. A palavra não está só dizendo, mas Ele provou quando entregou a vida de Jesus por você. Então, eu e você que guerreamos com esse pensamento, trazendo para a nossa mente consciente. Você está consciente que alguém não te dá valor, mas também tem que estar consciente que aquele que é mais importante, que aquele que é poderoso, que aquele que te ama, que aquele que entregou a vida do próprio filho, ele diz:
Você tem muito valor para mim, meu filho e minha filha, diz o Senhor. E vocês têm muito valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Visto que vocês não podem acrescentar, não podem sequer fazer uma coisa tão pequena. Por que se preocupar com o restante? Por que se preocupar com o que você não pode acrescentar? Por que se preocupar com o que você não pode fazer, diz o Senhor? Por que se preocupar com aquilo que você não tem o controle? Observem como crescem os lírios. Deus, Ele fará você crescer. Deus, Ele dará crescimento a você. Deus dará crescimento. É Deus quem dará, diz o Senhor. Você vai crescer no relacionamento com Deus. Você vai crescer e prosperar nas suas finanças para seres uma bênção na vida dos seus irmãos. Na igreja de Cristo. Na vida dos necessitados. Na vida dos menos favorecidos, diz o Senhor. Deus vai fazer crescer. Deus vai fazer você crescer na empresa que você abriu, para que você possa abençoar a vida de muitas pessoas, dando emprego, levando neste ambiente a sua palavra, levando neste ambiente a sua presença. E essas vidas não só serão alcançadas na sua família financeiramente, mas também com a vida eterna, na sua vida espiritual. Você vai crescer, diz o Senhor. No conhecimento da minha palavra, o Senhor, Ele te dará conhecimento da sua palavra. O Espírito Santo trará conhecimento sobre a palavra de Deus, sobre a revelação da palavra de Deus. Você vai crescer, diz o Senhor. Você irá crescer. Naturalmente você vai entender. Observem como crescem os lírios. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se. Salomão, ele se vestiu de esplendor. Mas ouça, como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, quem veste a erva do campo melhor do que Salomão humanamente se vestiu? Porque a palavra está dizendo que foi Salomão que se vestiu. E a palavra está dizendo que é Deus que veste os lírios do campo. É Deus que vai vestir você. É Deus que vai te fazer crescer. Porque a palavra está dizendo, observem como crescem. Eles crescem naturalmente. Eles crescem no tempo. Eles crescem, sim. Porque Deus faz crescer. Deus fará você crescer naturalmente, no seu tempo. E Ele também vestirá você. Ele vestirá você. Ouça a palavra de Deus. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Então nós lemos, a primeira direção que Jesus nos dá no primeiro versículo é que não devemos nos preocupar. A preocupação envolve muitas coisas. Envolve nossa força, nossa energia, nosso tempo, nosso foco. Sim, a preocupação é algo que nós não temos o controle, mas podemos tomar uma decisão de deixar ela aqui, na nossa mente. Quando estamos
preocupado com algo, ficamos pensando naquilo constantemente. E todo pensamento, ele carrega uma emoção. Todo pensamento, ele carrega uma vontade. Todo pensamento tem uma intenção. E a palavra nos dirige, não se preocupe. E eu oro no nome de Jesus, que o Espírito Santo vai te convencer a não se preocupar. Que o Espírito Santo vai te mostrar os pensamentos que estão te preocupando. Que estão roubando a sua força, que estão roubando a sua energia, que estão roubando o seu tempo, que estão roubando o seu foco, que estão roubando a sua atenção, que estão te deixando com medo, que estão te deixando ansioso ou ansiosa, diz o Senhor. Para que você leve eles cativo, para que você decida não pensar neles e para que você tome a iniciativa, como nós já falamos, de falar sobre estes pensamentos para Deus. Aliviar essa carga, pôr essa carga para fora. Porque hoje, em nome de Jesus, essa carga pesada sairá das suas costas, diz o Senhor. Tomai sobre vós o meu jugo, o meu fardo, disse Jesus. O fardo de Jesus é leve. Haverá leveza na sua vida. Se nós decidirmos praticar essa direção que Jesus está nos dando, não se preocupe. Porque a palavra diz que a vida é mais importante. O que é importante para mim e para você? Lili, é mais importante a minha vida financeira, é mais importante os meus amigos, é mais importante o meu casamento, é mais importante os meus filhos, é mais importante o meu emprego, é mais importante a minha estética, é mais importante. O que é importante? Lília, o que é mais importante? E se você ainda é temporal, vai mudar isso em nome de Jesus. Lília, o mais importante é o meu relacionamento com Deus. É a minha vida espiritual. É estar vivendo na vontade de Deus. Eu respiro Deus. Eu respiro a palavra de Deus. Ela é o fôlego da minha vida. Ela é a minha força. Aleluia. O que é importante para você? Porque a palavra diz que a vida é mais importante. A vida é mais importante. E aí a terceira coisa que a palavra vem nos ensinar, eu e você, não podemos acrescentar. Não podemos acrescentar. A palavra usa o exemplo dos corvos, que não têm armazéns nem celeiros. E nós lembramos lá no verso 18 sobre um homem. Este homem, ele diz, a partir do verso 16, que um homem rico produziu muito. E ele pensou consigo mesmo, olha o pensamento da alma deste homem. O que vou fazer? O que vou fazer com o que eu produzi? O que eu vou fazer com o que eu produzi? Qual foi a ação deste pensamento? Qual foi o comportamento deste homem? Ele disse, já sei o que vou fazer. Olha a ideia. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens, armazenado para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse, insensato, esta mesma noite, a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou?
Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. A palavra, ela explica. Ele guardou para si as riquezas. Ele pensou nele. Ele só pensou em guardar. Ele não pensou em compartilhar. Ele não pensou em dividir. José, ele administra lá as riquezas do Egito, para que no tempo de escassez não faltasse nem para ele, nem para sua família, nem para aqueles que viriam no Egito pedir ajuda. Você ouviu? Ele guardou nos celeiros, ele armazenou, mas ele compartilhou no tempo da escassez. E a palavra de Deus diz para Abraão que ele será uma bênção, que por causa dele as famílias seriam abençoadas. Então veja, aquilo que Deus ele nos dá, aquilo que nós produzimos, aquilo que nós temos, devemos administrar sim, mas só para nós? Não. Compartilhar, dividir, abençoar aos menos favorecidos, aos que estão com fome, aos que estão com sede, aos que não têm o que vestir. E a palavra de Deus nos diz que quando nós fazemos isso, estamos fazendo para o nosso irmão Jesus. Então, neste dia, a sua vida lhe será exigida, porque este homem, ele tinha um trabalho, ele tinha dinheiro, mas ele só pensava em ti, traduzindo esta palavra, porque não está escrito assim, mas trazendo para hoje. Ele tinha emprego, ele tinha trabalho, mas ele gastava consigo mesmo. Então ele era muito rico na terra, mas ele não era rico para com Deus. Qual era o testemunho da terra? Rico na terra, muito rico, muitos bens. Mas qual era o testemunho dos céus? Não é rico para comigo, diz o Senhor. Não é rico para comigo, porque só pensa em si. Não pensa no próximo. Não ama o próximo. E amar não é um sentimento. Amar é uma decisão. Amar é uma decisão. Deus nos amou de uma tal maneira que o melhor que ele tinha, o seu filho unigênito, deu a sua vida para que eu e você tenhamos a vida eterna. Veja quanto valor eu e você temos para com Deus. E aqui a palavra não está ensinando para eu e você sermos relaxados. Não há problema em nós trabalharmos. Mas quando o trabalho é uma preocupação, ele rouba seu tempo, sua atenção. Você não cuida da saúde, você não cuida da família, você não cuida de você, você não cuida dos seus filhos, porque ele é muito importante. E nós, se você pensa assim, como o exemplo do trabalho, o meu trabalho é muito importante, e você quer crescer, quer ter, então você vai se dedicar ao máximo a isso, vai gastar todo o fôlego da sua vida em cima disso, e não vai experimentar aquilo que Deus pode acrescentar à tua vida, aquilo que Deus, ele pode trazer para a tua vida. Sim, os sobrenaturais de Deus. Abraão, ele deu a direção, sai. Abraão saiu para um lugar que ele nem sabia. Foi Deus que o abençoou, porque a palavra diz: Abraão, eu irei te abençoar. Quem ia abençoar? Deus. O que Abraão precisava fazer? Seguir a direção de Deus. Não precisava buscar, não precisava correr, gastar toda a sua força e a sua energia em cima disso. Mas se o nosso respiração e fôlego mais importante for o nosso relacionamento com Deus, então caminharemos em cima das suas direções e viveremos as suas bênçãos, as suas provisões, os seus milagres, os sobrenaturais de Deus, diz o Senhor. Então, a palavra diz que Salomão se vestiu, mas que é Deus que cresce e que veste os lírios. Aleluia. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. A erva do campo,
é eu e você. A palavra de Deus diz lá em Isaías 40, no verso 6 ao 8. Uma voz diz, clama. E alguém pergunta, que hei de clamar? A voz responde, proclama. Comandos aqui, clama, proclama. Toda a carne é erva, e toda a sua beleza, as vestes, a beleza da carne, como a flor do campo. Ouça. Seca-se a erva e cai a flor, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, todo o povo é erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Seca-se a erva e cai a beleza da flor, mas a palavra de Deus, ela permanece. Então, por que nos preocupar? Se nada podemos acrescentar, se as coisas estão no controle de Deus, diz o Senhor. Vocês, meu povo, deixe eu, o Senhor. Eu e você só precisamos existir. Os lírios existem, eles crescem, eles são vestidos pelo próprio Deus. Não precisamos correr atrás dessas coisas. Mas, para encerrarmos, por que corremos? Por que nos preocupamos? Por que buscamos coisas no lugar de ter a Deus como o mais importante? E a sua vontade, porque a vontade de Deus é boa. Você pode até ter pensamentos bons, mas você não sabe aonde eles irão dar. Mas se esses pensamentos estão alinhados com a vontade de Deus, é um caminho seguro. Porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E como saber a vontade de Deus se Ele não é o mais importante? Então, aquilo que for mais importante, iremos correr atrás disso. Para ter o controle, para termos reservas, para termos esplendor. E a palavra de Deus nos diz, homens de pequena fé. Homens de pequena fé, para encerrarmos. Pequena fé. A fé é algo que nós cremos, embora não vemos. Mas cremos, porque Deus, Ele é fiel. Porque Deus, Ele não nos deixa decepcionados e nem decepcionadas. Porque Deus, Ele não vai nos deixar envergonhados, envergonhados. Por mais que o processo, eu e você, não venhamos entender. Por mais que as pessoas queiram respostas. Por mais que as pessoas estejam olhando para os resultados. Por mais que as pessoas estejam sendo guiadas pelaquilo que estão vendo. Mas eu e você, que temos reservas da palavra, manteremos a nossa fé nele, nossa expectativa nele, porque ele está trabalhando, diz o Senhor, para se cumprir a sua palavra na minha vida e na sua. Então, por que nos preocupamos? Porque nossa fé é pequena. Por que outras coisas são importantes? Porque nossa fé é pequena. Ou seja, porque não cremos. Cremos grande. E quando nós cremos grande, nós entramos nesse lugar de descanso, nesse lugar de confiança, nesse lugar de esperança em Deus. Deixando Deus nos alimentar, deixando Deus nos vestir, deixando Deus nos fazer crescer. Deixando Deus cuidar de mim, de você. É uma decisão. Eu tomei há algum tempo já, há anos, essa decisão na minha vida. Decisão sobre o que eu iria comer como Daniel. Eu não como qualquer coisa. Espiritualmente,
E sim, também nos alimentos, procuro me alimentar o mais saudável possível, dentro das minhas condições do hoje. Porque Deus também conhece as minhas condições. Então eu entreguei nas mãos dele. Como exemplo, por exemplo, quando eu tomei uma decisão de buscar a Deus em primeiro lugar, eu já orava, eu já ia à igreja, eu já congregava, eu já tinha relacionamento com Deus, mas eu tomei uma decisão de conhecê-lo verdadeiramente, de buscar isso. Quem é você? O que eu estou fazendo de errado? O que é que dá dentro de mim ainda que não está alinhado com a tua palavra? O que você fez, Lilian? Primeiro, eu decidi e afastei todas as coisas que me afastavam da presença de Deus. Todas as pessoas gostaram? Não. Mas se eu e você estivermos como Saul, preocupados em agradar os homens, o diabo vai usar isso contra você, para que você não obedeça a palavra de Deus. Mas eu e você temos que ter consciência de que estamos alinhados com a sua vontade, porque um dia estaremos de frente a Ele, e os homens que nós agradamos aqui na terra não irão nos fazer entrar no céu. E eu não estou falando para você ser arrogante, e eu não estou falando para você ser ruim com essas pessoas. O que eu estou dizendo aqui, através do Espírito Santo de Deus, é que eu e você precisamos estar alinhados com a vontade de Deus, em obediência a Deus. E tem homens que não irão gostar, e tem homens que irão nos apedrejar, e tem homens que irão nos lançar dentro do poço, e tem homens que irão planejar a nossa morte, e tem homens que irão falar mal de você, e tem homens que irão dar mau testemunho de você. Por quê? Porque darão lugar, como você já ouviu falar nas outras ministrações. E o Espírito Santo traz para mim, fala constantemente sobre isso comigo. Porque muitos dos nossos irmãos têm sofrido, porque têm andado pela vista e não por aquilo que Deus fala. Porque Herodes, ele não diz que quer matar você, mas ele quer. Ele está tramando contra a tua vida. Então, se nós não seguirmos aquilo que o Espírito Santo está nos revelando, mas olharmos a aparência de Ananias e Safira, que chega dizendo que vendeu a propriedade, mas não conta toda a verdade, e o Espírito diz, está mentindo, mas aí a aparência nos mostra outra coisa. E ao invés de darmos ouvido ao Espírito Santo que está dizendo para você, esse casal tá mentindo, esse casal não tá com as vestes real, e aí você, olhando para a aparência, cai na lábia desta pessoa. Não andamos mais pela carne, não andamos mais pela vista, não andamos pelo que ouvimos, mas pelo Espírito Santo de Deus. É Ele que nos guia na palavra de Deus. É Ele que nos aconselha, é Ele que nos dá entendimento, é Ele que nos dá sabedoria. Aleluia. Então sim, tem joio no mesmo lugar que o trigo, e nós não sabemos. E é Deus que arranca. Então devemos vigiar. Vigiar porque, meu irmão e minha irmã, a pessoa que você menos espera pode tramar contra você. Porque há maldade dentro do seu cérebro. Há contaminação dentro do seu cérebro. E o diabo vai usar o que esta pessoa carrega para depositar em cima de você, para focar em você, para realizar uma obra que é dele. Como nós não lutamos contra humanos, mas contra potestades e principados, devemos seguir a direção do Espírito Santo
e ir para o esconderijo que Deus, Ele vai nos indicar. Quando dentro do templo queriam apedrejar Jesus, Ele fugiu. Quando os espias, eles vão a Jericó, Raabe os esconde. Eles ficam 3 dias no monte, escondidos, por causa dos perseguidores. Entenda, somos de Deus, escolhidos por Deus, filhos e filhas de Deus, mas não andamos pela vista. Nós andamos pelo conselho do Espírito Santo. É Ele o nosso guia. É Ele o nosso guia. Deus conhece o que há no cérebro das pessoas que estão com você no mesmo ambiente, na mesma família. Sim. Então a palavra diz: homens de pequena fé, pequena confiança, como nós falamos. Mas hoje, em nome de Jesus, tudo irá mudar. Você tomará uma decisão a cada dia, como eu tenho tomado. Tenho entrado nesse descanso. Então a minha alma, ela está livre. Livre da pressão do mundo. Livre de querer provar. Livre de querer responder. Livre de querer dar resultados. Livre de querer ter. Porque eu sei, eu tenho na minha alma, no meu pensamento, que eu terei tudo que Deus determinou sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre as minhas finanças. E eu só tenho que estar com Ele sendo o mais importante. Mais importante o meu relacionamento com Ele. Por quê? Porque Ele me criou, Ele me formou e Ele me enviou ao mundo. Então Ele sabe por que me enviou aqui. Por que me deixou no aprisco cuidando das ovelhas. Porque Ele iria me colocar à frente do exército de Israel como rei. Como fez Davi. Ele sabe por que me deixou passar por um caminho vulnerável e ser cuidada e cuidado pela filha de Faraó. Porque ele sabia que no tempo dele, determinado por ele, me levantaria para guiar o seu povo. Para falar com o seu povo. Ou seja, o instrumento de Deus, eu e você. Porque somos os instrumentos. Realmente não podemos nada. Mas o Espírito dele em nós, a presença dele em nós, o favor dele em nós, faz realizarmos a sua obra. Os milagres. Aleluia. Não é eu e você, é o Espírito Santo. Que tem o dom de curar, de libertar, de ensinar. Se a nossa preocupação é em fazer todos os cursos do mundo, para assim começarmos a falar, Jonas, a palavra, significa o quê? Não estou dizendo que você, se foi dirigido pelo Espírito a fazer uma graduação, a fazer um curso, porque Daniel e aqueles 3 jovens lá na Babilônia, eles tiveram acesso a outros tipos de conhecimento. E Deus nos dá. Para a sua glória, para a edificação do corpo de Cristo, para ajudarmos uns aos outros. Não é sobre isso. Mas se tivermos preocupado em estarmos prontos, significa que nós queremos achar capazes. E o bom é que não somos. Mas o Espírito Santo de Deus é. E porque Ele decidiu nos amar. E porque Ele decidiu nos favorecer, como favoreceu a Esther. Vamos prosperar na Babilônia, diz o Senhor. Aqueles que estão fazendo a minha vontade, seguindo a minha direção. O meu Espírito vai falar através da boca de vocês.
O meu espírito trará o que vocês irão falar. O meu espírito realizará a minha obra, diz o Senhor. Eu conheço as suas fraquezas. Eu conheço o que você não sabe, não consegue fazer. Mas o meu espírito, diz o Senhor, te ajudará. Então, talvez você não queira gravar um vídeo, por exemplo, trazendo essa palavra que o Espírito Santo me traz agora, porque acha que não fala corretamente. Porque é lento ao falar. Eu não sei. Eu só sei de algo. O que liberta é a palavra. O que ressuscita é a palavra. O que mantém a fé acesa é a palavra. O que traz esperança é a palavra. Então isso quer dizer que não é eu e você ser, mas ele ser em nós. As palavras dele em nós, daremos frutos. Estamos nele e ele em nós. As suas palavras em nós, daremos muito frutos, diz o Senhor. Porque não é vocês. É o meu espírito, é o meu poder, é o meu entendimento, é a minha sabedoria que eu, o Senhor, dou a vocês. Porque a palavra diz que Deus favoreceu Daniel na Babilônia, no seu pedido, que Deus deu conhecimento, sabedoria. Deus deu a visão, Deus deu a revelação, Deus deu o entendimento, Deus deu a percepção, Deus deu o conhecimento. É Deus que dá, é Deus que dá, é Deus que dá, é Deus que dá. Aquilo que Deus quer que você faça, o que Ele quer de mim e você é obediência, é confiança, é fé. Cresça hoje em nome de Jesus em fé. E quando crescemos em fé, essa carga sai em nome de Jesus das nossas costas. Sai. Abrimos mão do controle. Abrimos mãos do controle, sim. De controlar tudo. De ter segurança por medo de passar por dificuldades. Jó, ele teve todo o controle. Mas ele precisava passar pela experiência de não ter o controle. E Deus permitiu. A minha oração hoje por você é que possamos crescer na fé em Deus. Deixar de ser homens tão pequenos. Tão pequenos. As nossas preocupações. As nossas ansiedades. Os nossos medos. As nossas paralisação para não fazer o que Deus mandou fazer. É porque estamos olhando para nós. E não tem nada a ver conosco. É porque estamos preocupados com o que os homens vão pensar, com o que os homens vão dizer, com a zombaria, com o escárnio. Mas a tua alma será livre em nome de Jesus, porque este é o poder que há na palavra. Quando nós caminhamos pela vontade de Deus. Agora imagina João Batista no deserto. Imagina Jesus, o Filho de Deus. Imagina Saulo convertido. Homens, alguns não reconheceram, tramaram contra a sua vida. Mas eles tinham consciência que estavam fazendo a vontade de Deus. E nelas perseveraram. E nelas não tiveram amor à sua própria vida. Mas caminharam em cima deste pensamento. Até porque o dono da vida e da morte é a ele que prestaremos conta da nossa vida, quando ela for exigida de nós. O que apresentaremos diante de Deus? O que apresentaremos diante de Deus? Há riquezas nos céus? Você tem plantado riquezas nos céus? Que traças, que ferrugem não corrói? Não é para tua condenação. Se Deus ele traz essa palavra para mim e para você, é para correção, é para mudança de caminhos, para que assim possamos estar alinhado com a sua vontade e então ter uma vida boa. Não.
Os pensamentos do mundo não dão vida boa. Os pensamentos do mundo, à vista, parecem legais. Mas depois vem os frutos de andarmos em cima desses pensamentos. E muitas são as dores que muitos têm vivido, porque não têm andado com fé. São pequenos em fé. Precisam de muita segurança. Não tecem, não colhem, não se vestem. Aleluia. Oro por você. Oro pela sua casa. Oro pela vida dos seus filhos. Em nome de Jesus. Lembre, toda a vida está no controle de Deus. Estar no controle dele e esta vida nos será exigida. O fôlego deste homem foi somente para si, para guardar para si. Quando ele chegar lá no céu, prestar conta, tem nada lá, nada que ele fez. Pobre para Deus, pobre. E é a vida que é importante, porque é a vida eterna. E Deus é o único que pode nos condenar. Os homens podem matar essa carne. Os homens podem matar essa carne, mas não podem matar a nossa alma. As palavras de Deus constantemente, diariamente, tem que ser muito importante. E para entrar nesse lugar, você precisa ter fé. Para entrar nesse lugar, você precisa crer na palavra de Deus. Porque se sua fé for pequena, você vai se preocupar. Se sua fé for pequena, você vai ficar ansioso ou ansiosa. Se sua fé for pequena, você vai fugir. Se sua fé for pequena, você vai sair do propósito. Por quê? Porque não tem reservas. Então o noivo vem e você não está na porta. Você saiu para correr atrás daquilo que está acabando, daquilo que você não tem. E aí a porta se fecha. E você fica do lado de fora. Imagina se José ficasse todos os dias preocupado em como sair dali. Ele queria sair. Ele não sabia que dali ele iria para o Egito, ser governador, ser administrador. Ele queria sair. Mas ele estava realizando aquilo que foi colocado nas suas mãos ali naquele ambiente. Usando os seus dons para pessoas que adoravam outros deuses, mas que por causa da vida dele conheceram o Deus de Israel. Então se ele se preocupasse, se ele fosse lutar para sair dali, ele poderia morrer. E não viveria o propósito, o grande propósito. Mas ele seguia o fluxo da vida, porque ele cria no Deus que eu e você cremos, que é o nosso Deus. Tenha esse pensamento na sua alma. Deus tem um controle da minha vida. E ele é o mais importante. Eu vou a ele que sabe todas as coisas. E seja o que for que ele vai te dirigir em nome de Jesus, você vai seguir, mesmo sem saber. Homens talvez não te apoiem, mas se é uma direção de Deus, eles verão o resultado. Você acha que se perguntasse aos homens se eles ficariam numa cruz para salvar a vida de outras pessoas, eles iriam? Eles não iriam, porque eles não pensam como Deus. Eles não conhecem a Deus. Mas eu e você conhecemos. Eu e você temos buscado a pensar como Deus, que é a sua palavra. Então, os homens verão o resultado. Os homens verão que você não morre, você ressuscita. Porque a palavra de Deus, ela se cumpre na tua vida. Ela te protege, porque estás em obediência, porque estás fazendo a minha vontade, diz o Senhor. Então, continua confiando, cresce em fé, pede ao Espírito Santo. Então essas finanças difíceis, esses filhos difíceis, ao invés de ficar se preocupando, diz o Senhor, coloca no meu altar e descansa e confia, porque por mais que a situação não mude, mas tu sabes
que a palavra de Deus vai se cumprir, que Ele vai ensinar os teus filhos, que Ele vai te dar uma estratégia para você aprender a lidar melhor com as suas finanças, que Ele vai te fazer crescer, que Ele vai te fazer sustentar. Eu não sei qual é as tuas preocupações hoje, em nome de Jesus, mas a tua vida é mais importante. E hoje, deixa no altar as tuas preocupações. Fala dos pensamentos da tua alma, da tua ansiedade, da tua depressão, da tua angústia, da tua tristeza, diz o Senhor, e deixa aqui no meu altar e segue, descansa, confia. É fé. A gente só consegue descansar se tiver fé. E a Bíblia está dizendo para mim e para você que precisamos crescer na fé, que estamos pequenos. Aquele homem estava muito seguro porque ele tinha muitos bens guardados. Muitos. Era nisso que estava a sua confiança. Porque ele estava andando pela vista. Ó, tenho, posso descansar. E a vida dele foi exigida. E olha o testemunho dele para Deus. Pobre. Alguém que só gastou a vida bebendo, comendo e pensando em si mesmo. Vai chegar lá diante de Deus e prestar conta dessa vida. Porque se nós cremos que Deus ele nos faz crescer, devemos compartilhar. Então é uma decisão, é uma iniciativa de nos posicionarmos nesse lugar, diz o Senhor. Mas hoje cresceremos em fé, deixaremos esse lugar de ser pequenos em fé. Deixaremos esse lugar. Vamos crer muito, vamos confiar muito, vamos crer, embora os homens não entendam. A gente sabe, Jó, que Deus ele vai se levantar. A gente sabe, Lázaro, que você vai sair desta depressão, desta ansiedade. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela vai te ajudar, ela vai te direcionar, ela vai socorrer você. Então nós vamos ter fé. O Espírito Santo traz algo agora na minha mente. Se você está muito ansioso e muito deprimido ou deprimida ou ansiosa, faça uma experiência. Passe uma semana, 7 dias, ouvindo, tire toda a distração, rede social, tudo. Amigos, se for possível, porque dependendo do nível da sua depressão, não é bom que você se isole. Não é como nós já falamos nos vídeos anteriores. Se, dependendo dos seus pensamentos, não é? Você deve sim procurar uma ajuda de um especialista para ele começar. Mas, ainda assim, passe os 7 dias. Os 7 dias lendo a palavra de Deus. E passando tempo, muito tempo. O tempo que você não tem gastado, não tem dado para Deus e a sua palavra. E você verá os resultados que toda esta palavra, esta vida, vai entrar dentro de você. A palavra de Deus, ele vai te curar. Vai te curar dessa depressão, dessa ansiedade. Se você der lugar à palavra de Deus. E para isso, tome uma iniciativa hoje, em nome de Jesus, em parar para orar, para passar tempo com Deus e com a sua palavra, e vai colher os resultados. E aí ele vai te direcionar, ele vai te dizer o que vai fazer. Se for preciso você ir para um especialista, ele vai te dizer, mas saiba, e eu te falo no nome de Jesus, e olhe, eu te garanto que esses 7 dias que você começará, porque vai se prolongar e será até o último fôlego da tua vida, em nome de Jesus, jamais serás o mesmo, nem a mesma. Isso eu garanto a você. Garanto na palavra de Deus que o que ela vai produzir no teu cérebro, que esses anos todos você vivendo não produziu. Porque existem pessoas que até já procuraram um especialista, mas que continuam vivendo coisas que já eram para ter mudado na sua vida.
E não entende porque continuam nesse ciclo. Mas hoje o Senhor, Ele te dá uma direção. 7 dias passando tempo comigo, com a minha palavra, com o meu espírito, falando tudo da sua alma, lendo a minha palavra, jejuando se assim você pode, e verás o que a minha palavra vai trazer ao teu cérebro e ao teu corpo, diz o Senhor. A palavra de Deus vai se cumprir, porque se a palavra de Deus estiver na nossa vista e os nossos ouvidos inclinados para ela, a palavra diz que ela é vida para quem as acham e saúde para todo o corpo e saúde para toda a carne. Então, creia quando você ler a palavra e a pratique. Crer é ter fé, é não ter o controle, mas saber que Deus, Ele está no controle e que tudo mudará, diz o Senhor. Então, hoje, em nome de Jesus, eu vou orar por você, porque eu e você cresceremos em fé. Cresceremos em fé. E ir na direção de Deus exige fé. Josué, para conquistar os territórios, ele precisou não olhar para os cavalos, não olhar para a multidão dos exércitos adversários, mas ele precisou confiar na palavra, na estratégia de Deus, na direção de Deus. E ele derrotou os inimigos, destruiu os inimigos que estavam na terra, que Deus dá ao seu povo. Josué só obedeceu. É o poder de Deus que liberta. É o sobrenatural de Deus que traz aquilo que não existe. Que para nos dar é algo que a gente não consegue explicar. Humanamente falando, não podemos, mas o seu favor, o seu poder em nós é que nos faz conquistar todas as coisas. Se verdadeiramente confiarmos nisso, veremos os resultados de Deus agindo por nós em muitas situações, diz o Senhor. Em muitas situações. Então eu oro em nome de Jesus, meu Pai, para que a tua palavra se cumpra toda ela, porque eu creio na tua palavra. Filhos e filhas teus irão se comprometer hoje de crescerem em fé, crescerem em confiança e esperança e deixar esse lugar de sermos tão pequenos. E eu te peço que o teu poder, que o teu espírito renove as suas forças e os ajude a entrar neste lugar, de passar tempo com a tua palavra, com a tua presença, Pai, e traz cura sobre eles. Traz cura em nome de Jesus, que seja uma experiência, Pai. No nome de Jesus, extraordinária. Que sejam os 7 dias avassaladores na tua presença, aonde eles irão experimentar o poder que há em passar tempo com a tua palavra, em passar tempo com você, em colocar você como o mais importante e em, Pai, em ter fé e em crer em você. Eles viverão, meu Pai, resultados que nunca viveram, que nunca experimentaram, que nunca pensaram que viveriam, mas porque eles vão crer, porque eles vão, meu Pai, mesmo sem força, mesmo sem ânimos, e eu oro a Ti para que encha eles de ânimos, de força, e que nesses 7 dias não haja distrações, não haja impedimento, não haja pedra. Pai, afasta de sobre eles todos aquilo, abre o caminho, abre o mar vermelho, para que eles possam passar por esta experiência e assim, Pai, o teu nome ser glorificado e eles venham a te conhecer e eles venham a se posicionar e eles venham verdadeiramente a ser livre e eles venham verdadeiramente a carregar o fardo de Jesus, a tomar o fardo de Jesus. Pai, eu oro em nome de Jesus, já crendo nesta palavra, que nunca mais eles serão o mesmo. E que os seus cérebros serão dependentes da sua palavra. E que os seus cérebros serão dependentes da tua presença. E que os seus cérebros irão
ressuscitar do lugar de morte, do lugar onde não tem vida, porque tu trarás vida, porque as tuas palavras vai entrar, Pai, em toda a área aonde há comunicação, informação errada, e restaurar todas essas células, e restaurar todos esses impulsos, meu Pai, nervosos que há dentro do seu cérebro. Vai trazer, Pai, calmaria, paz e estabilidade para lugares, Pai, aonde as coisas já estão crônicas, aonde as coisas já estão de uma forma, Pai, insustentável. Que a tua palavra possa correr, possa passar neste lugar e restaurar todo o sistema dentro do cérebro e da mente dos teus filhos e filhas, porque a tua palavra é viva, ela é vida para quem as acha, e ela vai entrar dentro dessas áreas que estão destruídas, que estão mortas, mas haverá vida por causa da tua palavra. É no nome de Jesus que eu te peço e oro. Amém. Amém, irmãos. Que Deus te abençoe, que Ele te proteja, que Ele te guarde. Falo no nome de Jesus. Há poder na palavra de Deus, há poder disponível. Fale com Ele. Irmãos, Deus, Ele existe. E Ele existe e Ele quer te ajudar. Confie nele. Mas tem uma direção, tem um esforço que é nosso, tem um posicionamento que é nosso, tem um caminhar que é nosso. Josué precisava conquistar território, mas ele precisava caminhar, fazer aquilo que Deus estava falando, para viver os resultados, as recompensas. Então creia na palavra de Deus. Eu sei que Deus, Ele deu a nós humanos conhecimentos em muitas áreas, e que as pessoas humanas, um médico pode lhe ajudar na saúde, não é? Um terapeuta, um contador, são várias áreas. Mas, irmãos, não substitui o sobrenatural de Deus. O sobrenatural de Deus, ele existe. Você pode ir cuidar do problema do seu coração, mas isso não te impede de crer, de orar e de pedir a Deus para te curar. E esperar ver qual é o processo que ele vai usar. Na vida de Naamã, ele precisava dar 7 mergulhos, mas ele poderia ser curado na mesma hora. Mas o processo dele levaria tempo, levaria um esforço dele. Ele teria que ir para aquele local. Então há, sim, direções de Deus, irmãos. E isso nós só sabemos quando nos relacionamos com Ele, para que Ele libere a sua palavra, como o profeta, pelo mensageiro, liberou na vida de Naamã, dando a Naamã uma direção, uma palavra. E é a palavra de Deus que irá nos dirigir. Que o Senhor te abençoe. Glorifico a Deus pela minha vida e a tua. E seremos, de hoje em diante, ricos para com Deus. Amém.